15 de agosto de 2017. O trabalho que o juiz Sérgio Moro, que é responsável pela Lava Jato, tem feito, chama muito a atenção da grande mídia, inclusive ele recebe prêmios aí da grande mídia, no que parece ser uma ação arquitetada para chamar a atenção. Mas por que o juiz Sérgio Moro gostaria de chamar a atenção? Seria ele candidato a presidente do Brasil em 2018? Para responder essa pergunta, o canal Notícias Comentadas fez uma pequena pesquisa na internet. Enquanto isso, seja bem-vindo ao canal, se inscreva e compartilhe nossos vídeos para que a gente leve a reflexão a todas as pessoas. Primeira coisa que a gente encontra na mídia é o seguinte: no dia 15 de agosto de 2017, Sérgio Moro, em evento em São Paulo, diz o seguinte: não sou e nem serei candidato. A profissão política é uma das mais belas. Há muitos bons políticos, disse o juiz Sérgio Moro. E aqui no texto da reportagem, ele diz o seguinte: a proposta da reforma política que tramita hoje no Congresso Nacional não deve melhorar o enfrentamento da corrupção no sistema político brasileiro. A afirmação foi feita pelo Sérgio Moro, que é o condutor da Operação Lava Jato. Então você nota que, apesar da frase dele, ele dá inúmeros palpites políticos, ou seja, de pessoas que normalmente se candidatam a algum cargo aí, digamos, do executivo. Por exemplo, ele fala sobre a reforma política e dá a opinião dele. Depois ele coloca aqui também a democracia de massa para lá. O outro assunto, ele fala sobre o financiamento público de campanhas políticas e também dá a opinião dele. Ele elogia a atuação do STF nesse sentido e bem aqui embaixo ele diz que Moro descartou novamente sua candidatura a presidente. O efetivo maior para a Polícia Federal, já está pedindo mais dinheiro para a Polícia Federal para que ele possa investigar mais. E aí termina a reportagem aqui na revista Época. Porém, aqui no outro site, no site do Cafezinho, publicado no dia 10 de maio de 2017, ele faz uma ironia. Aqui o Miguel do Rosário, que é o autor do artigo, ele diz que Moro se lança candidato. Primeiro discurso é contra investimento na indústria nacional. E nesse vídeo aqui, o próprio Moro está falando. E ele fala o seguinte: será que investimento na usina Abreu e Lima não é gasto? Ele questiona se o investimento é gasto ou é investimento. Ou seja, ele tenta já dar sua primeira pincelada em assuntos de economia nacional. E aqui o Miguel do Rosário faz uma excelente avaliação. Em seu primeiro discurso como candidato a presidente da República, claro que isso daí não é uma coisa oficial, mas retrata somente o que o autor está dizendo sobre as atitudes dele, as evidências dele, que se coloca como se fosse um candidato político. Em evento recente, Sérgio Moro defende o moralismo sectário com o qual a Lava Jato destruiu a indústria brasileira. O Moro explica que daqui a 10 anos haverá melhores condições para o investidor estrangeiro. Eu vi o vídeo e realmente ele questiona aqui alguns aspectos da economia brasileira e defende, meio que, eu não sei se é consciente ou inconscientemente, um discurso que é muito próximo àquilo que o Michel Temer tem feito e que é a bandeira do PSDB, assim como outros partidos que se caracterizam aí por comportamentos neoliberais. Que a única forma de salvar o Brasil não é através do próprio brasileiro, e sim através do investimento de empresas estrangeiras. Ou seja, o Brasil vira com isso uma mera colônia que não se produz nada, não tem capacidade própria de produzir nada e simplesmente tem que aceitar como única salvação o investimento estrangeiro. Mais ou menos aquele processo que o Fernando Henrique Cardoso fazia quando era presidente, que saía pedindo, pelo amor de Deus, que os americanos viessem investir no Brasil e que os europeus viessem investir no Brasil e esquece todo o resto do planeta. Bom, levando em consideração que ninguém vai fazer caridade quando faz o investimento, por exemplo, as fábricas de automóveis no Brasil não vieram para o Brasil para fazer caridade, e sim para ganhar dinheiro com a venda de automóveis. O emprego é uma consequência, é uma coisa que não dá nem para evitar. Se eles pudessem, eles evitariam que isso fosse feito. Então eles alegam: eu vou gerar emprego, mas aí tu me dá terreno, tu deixa de cobrar imposto, tu deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo outro. Enquanto nos países desenvolvidos isso não funciona dessa forma. Em países como a Alemanha, essas empresas, o povo tem orgulho dessas empresas porque elas pagam imposto e ajudam as cidades a se desenvolver. Discurso
como esse de defender o investimento de empresas estrangeiras, com certeza dando vários benefícios, né, que o Sérgio Moro aqui fala no discurso político sobre como atrair melhor a empresa estrangeira. Claro que isso no futuro, atrair melhor, significa não cobrar impostos e deixar somente que o povo pague a conta no final. Então fica aquela dúvida, afinal de contas, Sérgio Moro é ou não é candidato em 2018? Deixe a sua opinião e compartilhe esse vídeo. Vamos pensar um pouco mais sobre isso para que a gente entenda também as atitudes do Sérgio Moro no momento atual em que ele faz quase que uma perseguição política a um determinado partido, que não precisa nem eu dizer qual é, enquanto ele isenta e protege, cria um muro de proteção a alguns outros partidos que eu também nem preciso dizer quais são. Coloque aí sua opinião e a gente se encontra então na próxima notícia. Até lá!